Paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos, é mais um momento que nós temos aí para louvar, para engrandecer, para magnificar e exaltar o nome do nosso Deus, Ele que é digno de toda a honra, Ele que é digno de toda a glória, amém? Então, um momento preciosíssimo que nós temos para colocar a nossa vida no altar. Você que tem aí a sua Bíblia, já vai pegando para nós fazermos a leitura e ficarmos inteirados com os mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mas antes vamos estar fazendo uma oração, vamos estar buscando ao Senhor, vamos estar colocando a nossa vida no altar desse Deus que tudo pode, desse Deus que tudo vê, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, em todo o tempo Ele é maravilhosíssimo, e nós só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Arlete, seja bem-vinda, Marco Antônio também, Vilma Donizete, sejam bem-vindos meus amados irmãos que já estão chegando conosco nessa live aí. Lalá, Janice, Adenilson, Neia, Pedro, seja bem-vindo todos vocês aí, para nós estarmos aí engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos à oração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta tarde, início de noite, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor, nos ajudando, que Teu Espírito Santo esteja movendo, Senhor, de íntima compaixão, Senhor Deus, para conosco, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor Deus, sempre nós estarmos diante do Senhor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, lavando, remindo, transformando, fazendo com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fala conosco, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, o Teu querer, segundo o Teu efetuar. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, nos renovando. Esteja, Senhor Deus, ministrando, segundo, Senhor Deus, a Tua boa mão, Pai, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Toma também as famílias, ó Pai, toma os necessitados, ó Pai, toma, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que têm passado, Senhor Deus, por lutas, situações difíceis, ó Pai. Toma em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o órfão, ó Pai, a viúva, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os asilos, os orfanatos, ó Pai. Toma em nome de Jesus, ó Pai, os andarilhos, ó Pai, aqueles que têm, Senhor Deus, vivido nas ruas, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja indo, Senhor Deus, de íntima compaixão, Senhor Deus, aos hospitalizados, ó Pai, os doentes, enfermos. Assim, Pai amado, nós clamamos, ó Pai, pela Tua cura, nós clamamos, ó Pai, pela Tua infinita bondade, Senhor Deus, o agir, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai, sobre, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Deus está aí conosco e nós só temos a agradecer a ela, ou melhor dizendo, a Ele, né? Com as suas mãos potentes, né? Giane Soares, ela está dizendo assim, ore pela minha vida, né? Também, por favor, aleluia, ore por... Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos orar sim, e que Deus esteja aí abençoando, né? A Giane, né? Esteja abençoando a sua família, que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, ó Pai, pela vida da Giane, Senhor Deus, pela sua família, Pai. Nós oramos por saúde, ó Pai, pela visita do Teu Espírito Santo, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, e suprindo as necessidades, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que ela, Senhor Deus, esteja com a vida sentimental, Senhor Deus, abençoada. Abençoa, Senhor Deus, todos os nossos amados irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite, ó Pai, visitando, derramando, ó Pai, do Teu poder, da Tua unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Giane? Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Também
que Deus esteja protegendo aí Joilson, né? Joilson Rocha, que Deus te abençoe. A Néia está dizendo assim, gostei da sua live, que Deus esteja abençoando aí, né? Deus esteja aí protegendo, guardando, né? Aos meus amados irmãos e amigos. Eu quero estar junto com os meus amados irmãos, nós vamos estar fazendo a leitura, né? Nós temos feito a leitura bíblica, né? Neste ano de 2024 e tem sido aí uma bênção, né? Quando nós lemos a palavra do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente vai aí recebendo de Deus instruções através da sua palavra, através dos mandamentos do Senhor. Então nós não podemos deixar de fazer a leitura e essa leitura abençoadíssima, amém? Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro, amém? Glórias a Deus. Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Que Deus esteja aí abençoando a cada um. Nós vamos estar lendo aí o texto de Atos, capítulo 12, Josué, capítulo 13 e 14 e Jó, capítulo 27. Hoje é dia 27/4 de 2024. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, na Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus, sempre às terças-feiras com os cultos da família, às sextas-feiras com os cultos de cura e libertação, e aos domingos, os domingos nós temos os cultos aí de louvor e adoração a Deus, e também no primeiro domingo do mês nós temos aí o culto de ceia do Senhor, amém? Glórias a Deus, o Senhor é maravilhoso e nós só podemos agradecer a Ele por todas as suas dádivas e que Ele venha aí nos instruir a cada dia, a cada instante, a cada momento, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então quero contigo nós estarmos aí lendo a palavra do Senhor que está em Atos capítulo 12, e diz assim: por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estando Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com eles com cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, eis que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na larga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e nada sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam.
e batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas voltou correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava, aleluia, irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas este, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, lhe fazia uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não dava, aleluia, glória a Deus. E foi comido de bicho e expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém? Glórias a Deus. A Giane está dizendo assim: Piauí, Altos, né? Giane Soares, que Deus esteja te abençoando aí, né? Ita Tereza também, Carmelita, Creuza, Fátima, que Deus esteja aí abençoando os meus amados irmãos e irmãs nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Vamos ao próximo livro da Bíblia, qual nós vamos estar também fazendo menção. Nesta noite eu quero contigo nós estarmos colocando a nossa vida diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, né? Eu estou aqui no livro de Josué, aí fui mencionar Jesus, quase que não saiu, né? Então, livro de Josué, nós vamos estar lendo o capítulo 12 e o capítulo 13, né? 12 e 13. Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Estes, pois, são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram além do Jordão para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do oriente, Sion, rei dos amorreus que habitavam em Esbom, e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, no termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gizimote, e desde o sul, abaixo de Asdod, Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes que habitavam em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon e em Salcá, e em toda Bazã até o termo dos Gesureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. E estes Moisés, servo do Senhor, os filhos de Israel, feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. E estes são os reis
da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Elaque, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas, e nas descidas das águas e no deserto, e para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Perizeu, o Aveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um rei de Ai, que está ao lado de Betel, o outro, o rei de Jerusalém, o outro, o rei de Esbrom, ou melhor dizendo, de Hebrom, o outro rei, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Armá, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Mequedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Éfer, outro, o rei de Afec, outro, o rei de Lassaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sinron Meron, outro, o rei de Aksaf, outro, o rei de Taanac, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Jaquineão do Carmelo, outro, o rei de Dor, no outeiro de Dor, outro, o rei de Gion, em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, Ele é bom. Em todo o tempo, nosso Deus tem sido aí maravilhosíssimo. Agora eu quero também estar com os meus amados irmãos no capítulo 13, de Josué. Nós vamos ler o 13 também e o 14. Quero contigo estar aqui lendo. E era, porém, Josué velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda a de Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus, cinco príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu, os Ascaloneu, o Giteu, o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, até ao termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefoteraim. Todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel, tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já eu te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança as 9 tribos e meias, e a meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a herança, além do Jordão, para o oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de
Amon. E Gileade, o termo dos Gesureus e dos Macaateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Selca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou o restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Maacateus, até Jesur. E Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já tinha falado. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu limite desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Esbom, e todas as cidades que estão na campina de Dibom, e Bamote Baal, e Bet Baal Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mafate, e Queriate Taim, e Sibena, e Zerete Saar, no monte do vale, Bet-peor e Asdod, Pisga, Bet-Gizemote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Requem, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as suas cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, e os filhos de Gade, segundo as suas famílias, e foi o seu termo, Jazer, e toda a cidade de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está em frente a Raba, e desde Esbom até Remate, Mispa, e Betonim, desde Manaim até o termo de Debir, no vale de Bet-Arã, e Bet-Ninra, e Sucote, e Safã, que ficará do restante do reino de Sion em Esbom, o Jordão e o seu termo até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e suas aldeias. Deu também Moisés herança a meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filhos de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Manassés, ou melhor dizendo, isto é o que Moisés repartiu por herança nas campinas de Moabe, além do Jordão para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor deu, aleluia, o Senhor Deus de Israel deu a sua herança, como já lhe tinha falado. Amém? Glória a Deus de Israel. O Senhor é a sua herança. O Senhor Deus, aleluia, é a sua herança. Glórias a Deus. Vamos ao capítulo 14
de Josué. Amém? Vamos também estar mencionando, fazendo menção desse capítulo 14. Glórias a Deus. Isto é, o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os cabeças de todos os pais das tribos de Israel lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés acerca das 9,5 tribos. Porquanto as tribos, aleluia, as 2,5 tribos já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu, aleluia, herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrebaldes para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o queneu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou desde Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra quanto para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estava ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo a herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverava em seguir ao Senhor seu Deus. E antes, aleluia, o nome de Hebrom era Quiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Glórias a Deus. Eu quero te convidar a nós estarmos indo agora ao livro de Jó. Nós vamos fazer menção também ao livro de Jó. Eu quero contigo nós estarmos ali buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar do Senhor, também nesse livro de Jó, no capítulo 27. Você é meu convidado especial para nós estarmos aí fazendo menção das Sagradas Escrituras no livro de Jó. E prosseguindo Jó, em seu discurso disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu me expire. Nunca me apartarei de a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio ou meu inimigo, como perverso,
que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura, Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus. Não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já ouviste, porque, pois, vós desvaneceis na vossa vaidade. Esta, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança dos tiranos receberão o Todo-Poderoso. Os seus filhos se multiplicarem, aleluia, os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará, porém o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata, e edificará a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita, e não será recolhido. Abre os seus olhos, e nada terá. Pavores apoderam dele, como águas. De noite o arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o, e ele se vai, e varre-o com um ímpeto de seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não lhe poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá palmas contra ele, e assobiará, tirando-o do seu lugar. Amém. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom nós estarmos juntos nessa noite, que bom nós estarmos falando do poderoso Deus de Israel. Ele é lindo. Nós podemos colocar a nossa vida diante dele, pois ele tem cuidado de nós. Amém? Eu quero contigo nós estarmos orando. Eu quero me despedir de você. A gente tem outro compromisso eclesiástico, mas foi um prazer muito grande estar junto contigo. Foi um prazer muito grande falar desse Deus que tudo pode. Então que Deus esteja aí renovando as suas forças, que Deus esteja aí lavando, remindo e transformando a sua vida. Eu tenho uma palavra aqui para você que eu quero estar te levando até ela. Deixa eu trazer aqui no meu computador mais rápido. Isaías capítulo 40. Eu quero te convidar para nós irmos aí ao livro de Isaías capítulo 40. Glórias a Deus. No seu capítulo, se não me engano, 28 ao 30. Glórias a Deus. Que diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele nem se cansa e ele nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento, ele dá força ao cansado, ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Assim seja Deus, a sua força seja Deus, o seu galardão,
que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que nós possamos ser uma bênção nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, aos meus amados irmãos que estão comigo aqui nesta noite, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, lavando, remindo e transformando, ó Pai. Fazendo, Senhor Deus, com que cresçam, Senhor Deus, na Tua graça, no Teu conhecimento. Que sejam, Senhor Deus, uma bênção. Que para a honra e glória do Teu nome, Pai, sejam abençoados, visitados e guardados pelo Teu maravilhoso nome. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que seja o Senhor contigo. Na oportunidade de hoje, foi uma bênção receber você, foi maravilhoso poder estar contigo aí adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade. Giane Soares, foi um prazer muito grande estar contigo. Foi um prazer muito grande estar com os nossos amados irmãos e irmãs. Que Deus esteja aí, então, em nome de Jesus Cristo, guardando a todos, protegendo, fazendo com que sejam todos bênção em nome de Jesus. Fica na paz. Receba antes aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração para o pastor Carlos, tenham todos uma boa noite, um bom descanso, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Fica na paz.